Olá, alunos, tudo jóia? Vamos começar hoje mais uma aula aqui falando sobre melhoramento genético de plantas alógamas. Antes de começar, eu quero dar um recado para vocês. Eu vou passar esse recado por mensagem do portal, mas para vocês já começarem a ficar sabendo da notícia, as avaliações vão ser realizadas pelo portal universitário, tá? As avaliações oficiais. Eu vou divulgar a data para vocês certinho das avaliações oficiais, vocês vão fazer pelo portal. Vai ficar mais para o final de abril. Entre o dia 20 e 30 de abril vão ser todas as minhas avaliações oficiais de todas as disciplinas. As atividades parciais que eu postei no portal até hoje, a princípio eu estava falando para me entregar no nosso primeiro dia de retorno às aulas, né? Como isso vai se prorrogar até maio, vocês vão começar a me enviar essas avaliações, seja por mensagem no AVA ou por e-mail, tá bom? Vocês tiram foto, escaneia e me enviam por e-mail ou por mensagem no AVA essas atividades que eu estou enviando, postando no portal para vocês. Ou postando no portal ou enviando por e-mail para quem está sem acesso, ok? Depois eu volto com mais informações por e-mail ou por mensagem no AVA, mas só para vocês ficarem aí sabendo disso. Bom, vamos começar então a falar sobre melhoramento genético de plantas alógamas. Como a gente já sabe, plantas alógamas são plantas que se reproduzem com mais de 95% de fecundação cruzada, tá? Autógamas mais 95% de autofecundação, alógamas mais de 95% de fecundação cruzada. Quem fica entre essas taxas de porcentagem são plantas consideradas plantas mistas, ok? Bom, quem são essas espécies alógamas, não? Conhecendo alguma delas, aí a gente tem, ó, abacate, abóbora, alfafa, batata doce, brócolis, cana, cenoura, maçã, mamão, mandioca, enfim. Tem uma série aí de espécies que se reproduzem por fecundação cruzada. E da mesma forma que a gente viu lá em autógamas alguns métodos, alguns mecanismos que favorecem a autofecundação, existem também mecanismos que favorecem a fecundação cruzada, tá? Quais mecanismos são esses? Protogenia, protandria, dioicia. O que isso quer dizer? Protogenia é quando existe, normalmente essas plantas alógamas, elas têm por característica ter flor masculina e flor feminina na mesma planta, mas separadas, flores diferentes, tá? Por exemplo, o milho. O milho, ele tem ali a espiga, que é a flor feminina, tem o pendão na parte de cima da planta de milho, que é a flor masculina. Nessa foto que estamos vendo no slide aí, é a abóbora. E aí a gente tem a flor feminina, que é essa que tem aqui a estrutura que depois vai dar o fruto, né, onde a gente vê o ovário, e a flor masculina, tá? Então, normalmente as espécies alógamas, elas tendem a ter essa característica aí, de flor masculina e flor feminina na mesma planta, mas separado. Quando a gente tem essa característica de flor masculina e feminina na mesma planta, mas separada, a gente considera essa planta aí com o tipo de... ela é monóica, tá? Então, plantas monóicas são plantas que têm florescimento masculino e florescimento feminino separado, mas na mesma planta. Existe também a dioicia, ó, que são plantas dioicas. O que são essas plantas? São espécies que têm somente flor masculina na planta ou somente flor feminina. Normalmente isso ocorre em casos de melhoramento genético, porque como é a flor feminina que vai dar o fruto, e é isso aí, melhora a produção aí no final, a produtividade do produtor rural, tá? Então, plantas monóicas, flor masculina e flor feminina na mesma planta, mas separadas. Plantas dioicas, tem somente flor masculina ou somente flor feminina. Alguns exemplos, por exemplo, tem pepinos, pepino desenvolvido por melhoramento genético, a abóbora, o híbrido Tetsukabuto, que é a Kabotian, algumas cultivares de mamão também são assim, tá? Então tem somente flor masculina ou somente flor feminina. Para esses casos,
é preciso colocar aí entre as fileiras de flores, de plantas com flor feminina, algumas fileiras de plantas com flor masculina, para fornecer o pólen para ocorrer a fecundação e frutificação, ok? É importante a gente conhecer o sistema de reprodução dessas plantas, né? Porque a gente já viu que o sistema de reprodução ele vai influenciar no método de melhoramento, vai influenciar na população final, né? Na genética dessa população, se vão ter mais plantas homozigóticas, se vão ter uma planta heterozigota. A gente viu, por exemplo, que em autógama, a maioria das plantas tende a ser mais homozigotas. Em alógamas, a gente já tem uma maior diversidade genética, a maioria das plantas tem aí os alelos diferentes, são heterozigotas, tá? Em alógamas, as plantas vão trocando gene por ocasião da reprodução. E esses genes vão ocorrendo, essa troca vai ocorrendo ao acaso, tá? Existem mais espécies alógamas do que autógamas, naturalmente. E provavelmente devido ao processo de domesticação de plantas que existe hoje mais espécies alógamas do que autógamas, tá? Então a gente tem aí, o que mais que pode prevenir a autofecundação ou favorecer essa fecundação cruzada? Protogenia, que é quando a gente tem aí as duas flores, mas tem um amadurecimento da flor feminina antes da flor masculina. E aí ela já está pronta para receber o pólen, mas a flor da mesma planta masculina ainda não está liberando esse pólen, então ela acaba recebendo o pólen de outra planta. Outro exemplo é a protandria, que daí é o contrário. A protandria é o amadurecimento da flor masculina primeiro. Ou seja, na mesma planta, a flor masculina está liberando o pólen, mas a flor feminina dessa mesma planta não está pronta para receber esse pólen ainda. Então, esse pólen vai acabar fecundando aí no estigma aí de outra flor feminina, tá bom? Então, tem alguns mecanismos aí que a gente viu que vão prevenir aí a autofecundação ou a fecundação cruzada. Então, as populações de espécies alógamas, elas têm essa característica de ser mais heterogêneas. E justamente, eu já falei para vocês, né, tem uma maior heterogeneidade por conta do cruzamento ao acaso que vai ocorrer no campo dessas plantas e dessas flores. Por isso que elas tendem a ser mais heterogêneas quando comparado com as plantas que se reproduzem por autofecundação. Dentre as espécies alógamas, o milho é a que mais tem sido estudada, né? De todas as espécies alógamas, devido à importância econômica, área de cultivo, né? A importância em relação à comercialização a nível mundial. Então, ele é a espécie que mais tem sido estudada, é uma planta monóica, que eu já dei um exemplo lá atrás para vocês. Lembra das contas que a gente fez quando a gente estudou o equilíbrio de Hardy-Weinberger, falando das frequências alélicas e das frequências genotípicas? Quando a gente trabalha aí com seleção de plantas dentro do melhoramento genético, a seleção dessas plantas ela vai influenciar nessas frequências alélicas e nessas frequências genotípicas. Quando a gente seleciona plantas, a gente vai eliminar determinados genótipos daquela população. Então, a gente seleciona dentro do melhoramento genético, buscando as características que o melhorista está procurando naquela população de plantas, né? E quando a gente faz isso, a gente altera tanto aquelas frequências alélicas como genotípicas. Isso faz com que a população se afaste do equilíbrio. Mas depois, ao passar dos anos, então a gente tem uma população em equilíbrio. O que significa essa população estar em equilíbrio? As plantas vão trocando genes e alelos, ou seja, vai ocorrendo fecundação cruzada ao acaso, mas a população se mantém estável, com o mesmo padrão de altura de plantas, de amadurecimento, de característica aí da parte de morfologia, enfim, de ciclo. A população se mantém estável. Porque são aqueles genes, aqueles alelos que mais estão adaptados ali àquele meio ambiente, aquele ambiente que a planta está se desenvolvendo. Quando a gente provoca uma seleção nessa população, não, eu quero somente plantas altas. Eu vou eliminando as plantas mais baixas da população.
isso vai sair do equilíbrio. Eu vou alterar ali as frequências alélicas e a frequência genotípica. Mas ao longo dos ciclos e das gerações, quando essas plantas voltam a se fecundar, a se cruzar ao acaso, como eu deixei mais plantas, eu vou deixando somente as plantas altas, são os alelos e os genótipos de plantas altas que vão se sobressair ali naquela população. E ao passar do tempo, essa população volta a ficar em equilíbrio somente com plantas mais altas, tá? Então, eu tenho uma população original, seleciono plantas desejadas. Ao longo dos ciclos e das gerações, a população volta a estar em equilíbrio, mas com a característica mais melhorada, tá? De acordo com a seleção que foi feita na população original. Então, existem aí diferentes métodos de melhoramento em alógamas. O primeiro deles é a seleção recorrente. Na seleção recorrente, nós vamos aumentar gradativamente, né, a frequência dos alelos favoráveis para determinada característica, tá? Pessoal, voltando só um pouquinho lá atrás, quando a gente fala ali que eu esqueci de falar umas coisas para vocês. Quando a gente fala aqui de mecanismos que podem prevenir a autofecundação, tá? Existem também outros fatores que vão afetar. Por exemplo, autoincompatibilidade. A gente tem ali plantas que podem ser hermafroditas, porque às vezes vocês podem ver algum exemplo de planta que tem flor hermafrodita, mas que não se desenvolve por autofecundação, só por fecundação cruzada. O que explica isso? O que é uma flor hermafrodita? Uma flor que tem o órgão masculino e feminino na mesma flor, tá? Isso não está separado. Se a parte masculina e a parte feminina está na mesma flor, a gente pode deduzir que ela faz autofecundação, mas nem sempre isso pode acontecer. Essa planta pode fazer fecundação cruzada, por exemplo, se houver autoincompatibilidade. O que é autoincompatibilidade? A planta, mesmo tendo a flor hermafrodita, ela não vai produzir semente se houver polinização por autofecundação. Vai afetar alguma etapa dentro do processo aí de produção de semente, seja na germinação dos grãos de pólen, no desenvolvimento do tubo polínico, e aí faz que não ocorra essa autofecundação, tá? Pode ter também macho-esterilidade, que são mutações que vão afetar aí o desenvolvimento do tubo polínico quando ocorre a autofecundação, alguma obstrução mecânica, tá? Então, mesmo a planta tendo flor hermafrodita, ela pode ser uma espécie alógama, tá? Não significa que todas as alógamas têm flores separadas. Posso ter espécie de planta que a flor é hermafrodita, ou seja, tem o órgão masculino e feminino na mesma flor, mas ela pode se desenvolver por fecundação cruzada por conta desses fatores de autoincompatibilidade, de macho-esterilidade, tá bom? E aí isso vai afetar aí no sistema reprodutivo da planta. Mas voltando lá, então a gente altera, né, falando aí dos métodos de melhoramento da seleção, a gente vai alterar aí a frequência desses alelos, né, quando a gente faz uma seleção. Essas populações alógamas, elas tendem a ter uma alta carga genética. Quando a gente fala de carga genética, a gente está querendo dizer quando aparecem aqueles alelos desfavoráveis, alelos letais, semiletais, deletérios. Por que eles são mais problemas em alógamas? Porque esses alelos eles ficam camuflados, vamos dizer assim, escondidos nos locos heterozigotos. E aí eles estão presentes na população, mas não manifesta aí esse alelo aí letal ou deletério. E aí ele só vai se manifestar quando ele estiver em homozigose, mas aí como ele fica camuflado ali, isso vai aumentar a carga genética aí dessa população, tá bom? Bom, então falando ali dos métodos de melhoramento, a seleção recorrente, ela vai aumentar a frequência de alelos favoráveis de uma determinada característica ali, muito utilizado principalmente para características quantitativas, tá? Desculpa a gente tomar uma água aqui.
aumenta gradativamente essa frequência através, como que faz aumentar essa frequência desses alelos? Através de repetidos ciclos de seleção, sem reduzir a variabilidade genética da população, tá? Essas populações alógamas, elas tendem a ter uma maior variabilidade genética, tá? Nas alógamas é mais fácil de ocorrer, por exemplo, alterações nas características da população de maneira geral, tá? É mais fácil a gente ver aí algumas alterações, principalmente por conta de seleção, seja ela natural ou artificial. E aí, quando a gente faz essa seleção, altera essas frequências alélicas por conta dos processos de seleção natural, né? Ou de fecundação cruzada, se for o caso. Por exemplo, eu tenho uma população de plantas e de repente apareceu uma doença. E aí existe um certo grupo de plantas dentro dessa população que são mais tolerantes ou resistentes a esse novo vírus, por exemplo. Então essas plantas vão se manter vivas e as plantas suscetíveis vão morrer. Ocorre uma alteração nas frequências alélicas e genotípicas, porque quem vai se manter vivo nessa população de plantas? As plantas que têm aí os alelos e genótipos que são tolerantes ou resistentes a esse vírus. Então, ocorre uma mudança nessa população e aí, com o passar do tempo, ela volta a ficar em equilíbrio somente com plantas que são tolerantes ou resistentes, tá? Então, a gente consegue trabalhar aí com a seleção dentro do melhoramento e fazer com que essas plantas voltem aí a estar em equilíbrio. Então, como é que funciona o melhoramento em alógamas por seleção recorrente, tá? O que é algo recorrente? Repetir os mesmos procedimentos, né? Ciclo após cada ciclo de seleção, tornando o processo de acumulação desses alelos favoráveis um processo contínuo, tá? E vai deslocando-se da média por meio de ciclos de seleção. E a gente vai aí até chegar num objetivo final. Então, quais são as etapas desse melhoramento aí de alógamas por seleção recorrente? Obtenção de progênies, avaliação de progênies, seleção, recombinação e volta de novo na obtenção de progênie, tá? Então isso é um ciclo, a gente volta sempre aí para o mesmo local e vai repetindo aí isso ciclo após ciclos de geração. Então dentro aí dessas 4 etapas, o que é progênie? Para a gente entender bem essas 4 etapas, são as plantas descendentes de uma ou mais plantas, ou seja, são os filhos. Peguei planta A, peguei planta B, a planta A e a planta B e fiz o cruzamento. Fecundou e deu semente. Essas sementes são as progênies, são filhos que eu vou plantar e vai me dar uma nova geração de plantas, tá? Então, os progênies são os descendentes. Essas progênies, elas podem ser de meio-irmãos maternos, meio-irmão paternos ou irmãos completos. O que significa meio-irmão maternos? Originados de uma planta identificada, que recebe o pólen de outras plantas de uma população. Então, a gente conhece a planta mãe, a planta receptora de pólen. Então, eu peguei, por exemplo, aqui uma planta específica, mas estou trabalhando com uma espécie de mamão, por exemplo. Aí eu peguei uma flor de mamão, que é somente a flor feminina. E aí eu coloquei em contato com essa flor feminina pólen de 3 ou 4 cultivares de mamão diferente. E aí essa flor feminina fecundou. Eu sei qual foi a flor, a cultivar que eu usei como receptora do pólen de flor feminina, mas ela recebeu pólen de 3 ou 4 cultivares diferentes. Então eu não identifiquei o pai, eu só identifiquei a mãe, que é a receptora do pólen. Aí eles são chamados de meio-irmão maternos. A gente pode ter também progênie vinda de meio-irmão paternos, que daí é o contrário. É uma planta que a gente conhece, que vai doar o pólen para várias outras plantas de uma população. Então, toda a descendência é oriunda de um pai em comum e identificado. Por exemplo, eu tenho uma população de plantas de milho. Quero fazer um melhoramento, vou começar fazendo um cruzamento aí. Vamos trabalhar com meio-irmão paterno. O que isso quer dizer? Nessa população de plantas de milho, eu vou lá e eu retiro, eu cubro, eu protejo aí todos os pendões da planta de milho. Pendão é a flor masculina, tá lá no ápice da planta. Então, a gente vai proteger aí, cobrir esse pendão para ele não liberar pólen.
E a espiga, né, é o que fica ali, os cabelinhos do milho são os estigmas que vão receber o pólen, tá? Os cabelinhos ali da planta de milho. Então a gente tem ali a flor feminina, que tá ali mais ou menos no meio das plantas de milho. Aí nós pegamos o pólen de uma única planta de milho. Então eu pego lá o pendão de uma única planta de milho e vou colocando ele em contato com todas as espigas de uma população geral. Então eu conheço o pai, mas aí eu tenho aí várias outras plantas dentro de uma população. Todos ali são meio irmãos paternos, é tudo oriundo da mesma planta que doou o pólen, mas aí eu tenho várias outras plantas que receberam este pólen, tá? E meio irmãos completos quando a gente identifica a planta tanto doadora e receptora de pólen. As duas são identificadas neste caso. Só voltando lá, quando a gente trabalha com essa seleção recorrente, então a gente tem essa obtenção de progênie, né? São plantas com a característica desejada que nós vamos selecionar dentro da população. E essas progênies podem ser aí de meio-irmãos paternos, meio-irmãos maternos ou irmãos completos. Depois é feita a avaliação dessa progênie. Como é que faz essa avaliação? Ensaios com repetições, né, em vários locais aí, por meio de delineamento experimental, que é o que vocês vão estudar em experimentação agrícola, tá? Aí eu tenho, por exemplo, aí de 200 a 400 sementes aí de cada planta selecionada. Planta essas sementes aí em parcelas separadas de 25 a 40 sementes, de 20 a 25 sementes por parcela, tá? Pra gente ter várias repetições em diferentes locais, para avaliar e ver como essas plantas selecionadas, né, como essas sementes dessas plantas selecionadas vão se comportar. Faz uma seleção dessas plantas que estão com as características desejadas dentro do programa de melhoramento genético, né? Faz uma média aí dessas parcelas, né? Pode selecionar aí um ou mais caracteres, tá? Eu quero uma planta alta com inserção de espiga aí numa posição específica, por exemplo, tá? Eu quero uma planta que tenha um ciclo mais curto, mas uma característica de vagens aí que vão se distribuir ao longo da planta. Posso ter uma característica ou mais de uma. Seleciono essas plantas com a característica desejada e faço a recombinação dessas progênies, né? Essa recombinação vai gerar variabilidade para o próximo ciclo. Então eu pego essas sementes dessas plantas selecionadas, misturo e planto ela novamente, tá? Então, a gente vai utilizar somente as sementes das plantas que foram selecionadas. Então, quando a gente faz aqui a obtenção dessa progênie, e para fazer a avaliação, eu tenho que plantar a semente, certo? Então, parte da semente eu vou plantar e uma parte eu vou reservar. Por que eu vou reservar? Porque daí na hora que eu selecionar essas plantas aqui, que eu selecionei, aí eu vou pegar essa semente que eu guardei dessas plantas selecionadas, vou misturar e vou plantar elas de novo, tá? A gente faz a recombinação e depois volta ao ciclo. Eu vou ter a obtenção da progênie, a avaliação, seleção, e faz esse ciclo tudo de novo, tá? Então, isso que é a seleção recorrente, são repetir aí ciclo após ciclo até chegar no resultado final. E aí a gente tem também, dentro do melhoramento genético de alógamas, a seleção massal. Lembra que eu falei que não necessariamente esses métodos de melhoramento, eles são exclusivos para alógama ou autógama? Eles são os que mais se utilizam aí dentro de alógamas e de autógamas. Mas a gente pode ter, por exemplo, a seleção massal, que é utilizada dentro dos dois métodos de reprodução de planta, tanto alógama como autógama. A população, nesse caso, ela é avaliada, com base no fenótipo, não que a gente vê das plantas, né? Essas sementes, elas vão ser selecionadas, agrupadas, isso quer dizer o quê? Elas vão ser misturadas, né? Faz uma seleção, mistura essas sementes, planta essa semente que eu selecionei para dar origem à próxima geração. E aí esse ciclo de seleção, ele vai se repetindo para quê? Para aumentar a frequência dos alelos favoráveis. Quais são os alelos favoráveis?
os alelos que dão a característica desejada dentro do programa de melhoramento. Então, vai aumentar genótipos superiores com base no fenótipo, né, dessas plantas. Então, eu tenho aqui, ó, população inicial, seleciono, planto essa semente. Seleciono as plantas com característica desejada, misturo essa semente, planto. Seleciono as plantas com características desejadas, misturo essa semente e planto. Quando chega aqui em F5, mais ou menos, faz a semeadura em linha cheia, né? Eu não misturo essa semente de F4, faço a semeadura aí na linha cheia, quer dizer, no espaçamento recomendado já da espécie. Aí aqui na F5 faz a seleção, mas não ocorre mais a mistura dessa semente, tá? Cada planta vai dar origem a uma linha aqui nessa geração F6. E aí vai ocorrer a seleção das melhores linhas. Essas linhas vão depois para os ensaios de comparação entre si, tá? É um processo demorado a seleção massal, tá? Pode demorar para alcançar o objetivo. Por isso que ela já foi muito utilizada. Hoje a utilização da seleção massal ela é um pouco menor por conta da demora que pode ocorrer aí até atingir o objetivo dentro do programa de melhoramento genético, tá? Então aqui eu tenho um exemplo, né? Eu tenho a população de plantas, eu faço a seleção com base no fenótipo, tá? Então aqui tem um exemplo aqui, algumas plantas selecionadas. Essas sementes aqui vão ser colhidas e aí vão ser misturadas para formar a população melhorada aí nas gerações seguintes. Outro método é a seleção com base no teste de progênie, tá? O teste de progênie ele tem aí 3 fases. A gente cria a estrutura de progênie com obtenção das famílias, tá? Primeiro a gente faz a avaliação do genótipo dos progenitores com base no fenótipo dos descendentes, tá? Então, como assim? A gente tem ali as duas plantas que a gente quer cruzar para obter os descendentes. Selecionei a planta A e a planta B. Fiz o cruzamento entre elas. E aí eu avalio os descendentes, tá? Então, cria a estrutura das progênies e a obtenção das famílias, fazendo a seleção de duas plantas específicas, A e B. Faço o cruzamento entre elas e avalio os descendentes para saber se aqueles genitores, aquela planta A e aquela B, vão dar bons descendentes. Aí, a partir da avaliação desses descendentes, a gente vai selecionando os genitores superiores, tá? Então, eu crio a estrutura da progênie, faço a avaliação das famílias, vai avaliando essas famílias e selecionando as superiores, tá? As melhores, que tem melhor característica. E depois é feito a recombinação. Eu vou recombinar as famílias ou as plantas, né? Para criar uma nova população para o próximo ciclo. Então, eu faço o quê? Eu seleciono os genitores, faço o cruzamento, avalio os descendentes. Esses descendentes deram plantas satisfatórias, melhores, seleciono essa família. Seleciono outra planta C e D, faço cruzamento, eu tenho os descendentes. Deu plantas melhores? Seleciono. Não deu? Vai fora. Feita essa seleção das famílias, eu recombino essas sementes, misturo as sementes dos descendentes e dos genitores para essa nova população para o próximo ciclo, ok? Um exemplo de método de seleção com base no teste de progênie é a seleção de espiga por fileira, ó. Eu tenho aqui no primeiro ano espiga de plantas superiores. Então, eu peguei aqui espigas de plantas com características desejadas. Parte da semente dessa espiga eu semeei aqui em linha e uma parte eu guardei, tá? Então, eu tenho aqui, ó, cada uma dessas sementes são sementes de plantas selecionadas. Metade das sementes eu guardei e metade eu semeei em linha, não misturei. Obtive aqui as famílias, né? E aí eu avalio essas linhas uma a uma, individuais. As linhas superiores, eu vou pegar as sementes lá das plantas que deram origem a essas linhas, vou misturar as sementes dos genótipos ali que deram origem às linhas superiores para fazer esse meu terceiro ano, entenderam? Tá? Então, eu tenho aqui, faço aqui
Crio a estrutura da progênie, obtenção da família, tá? Selecionei, tá? Fiz o cruzamento entre duas plantas específicas, me deu essa planta de milho, selecionei ela. Parte dessa semente eu guardo, parte eu faço uma linha. Tenho aqui uma família. Seleciono as famílias, seleciono essas linhas. Pego as sementes que sobraram lá, que eu armazenei desse primeiro ano, misturo as sementes das linhas selecionadas e faço uma nova população aqui no meu terceiro ano, tá? Então, esse é um exemplo de seleção aí com base no teste de progênie, seleção de espiga por fileira, que é muito utilizado para milho. E por fim, nós temos o processo de hibridação. Desculpa, uma espirrada aqui. São obtidos utilizando o mesmo princípio de gerar endogamia e hibridação, tá? Só voltando a alguns conceitos, endogamia, cruzamento entre indivíduos aparentados. Depressão por endogamia, perda de vigor causada pelo aparecimento de genes letais. Tá? Então, endogamia, cruzamento entre indivíduos aparentados. Depressão por endogamia é quando ocorre perda de vigor causada por aparecimento de genes letais, que são aqueles alelos letais ali que normalmente ocorrem em homozigose, tá? Heterose, que nós vamos ver aqui em híbridos, o híbrido ele surge para ganhar heterose. Heterose é quando ocorre melhoramento ou aumento de alguma qualidade biológica em filhos. E esses filhos têm que ser de pais distintos ou sem parentesco, de pais diferentes. Heterose ou vigor híbrido é a mesma coisa, tá bom? Então, vamos lá. Como que é o processo de hibridação? A gente já viu lá atrás, eu falei até quando a gente estava falando de Mendel lá ainda, que um híbrido é originário do cruzamento entre duas linhagens puras e diferentes, certo? Então, quais são as etapas do processo de hibridação? Obtenção de linhagens endogâmicas por meio de autofecundação sucessiva. E aí vem ocorrendo endogamia, porque a autofecundação é o maior grau de endogamia. O que é endogamia? Cruzamento entre indivíduos aparentados, parecidos, semelhantes, com genótipo parecido. Se a gente faz autofecundação, isso é o mais igual possível. Estou cruzando uma planta com ela mesma. Por isso, o maior grau de endogamia é na autofecundação, tá? Então, a hibridação a gente faz a obtenção de linhagens endogâmicas por meio de autofecundação sucessiva. Por que eu tenho que fazer essa autofecundação? Híbrido não é o resultado do cruzamento entre duas linhagens puras? O que é uma linhagem pura? Como é que eu sei que a planta é uma linhagem pura? Quando ela está com a maioria dos locos em homozigose, tá? Então, se a gente está trabalhando com alógama, isso quer dizer que a maioria dos locos está em heterozigose. Para a gente ter esses locos em homozigose, eu tenho que fazer autofecundação. E aí eles vão ficar com os alelos iguais. Depois de feita essa autofecundação aí, que deve ser de 6 a 8 ciclos, a gente já tem uma linhagem pura, os locos alelos já estão iguais nos pares. E aí faz o cruzamento para obter o híbrido. O híbrido é o filho oriundo do cruzamento entre duas linhagens endogâmicas, que são essas linhagens aí por meio de autofecundação, tá bom? Então, aqui eu tenho um exemplo. Eu tenho uma população de planta A e eu tenho uma população de planta B. Eu vou pegar este pólen, aqui tá a planta de milho, vou pegar o pólen, tá lá no pendão, na flor masculina lá em cima. Vou colocar ele em contato com a espiga da mesma planta, autofecundação. Essa espiga polinizou, fecundou, deu semente. Peguei essa semente, plantei. Essa planta se desenvolveu. Vou pegar esse pólen e vou colocar ele em contato com a espiga da mesma planta. Deu espiga, colhi essa espiga, plantei. Isso aí, essa autofecundação vai gerando aí essa depressão endogâmica, tá? Vai perdendo aí potencial de produção. Quando isso não ocorre de forma natural, né, como esse caso aí, que é uma planta que não se reproduz por autofecundação,
tende a ocorrer depressão aí por endogamia, que é a perda de vigor, perda de produtividade, enfim. E aí isso vai ocorrendo aí por 6 a 8 ciclos até a gente ter uma linhagem pura, ou seja, que os alelos tendam a estar aí iguais, tem o mesmo par de alelo. Tenho população de plantas diferentes, tenho duas linhagens puras. Aí no final, eu pego aqui este pólen, coloquei em contato com essa espiga, ó. Fiz o cruzamento entre duas linhagens puras e diferentes. O meu resultado é o meu híbrido. E aí ocorre o restabelecimento do vigor pelo cruzamento. Isso é chamado de heterose, tá? Heterose ou vigor híbrido, é a mesma coisa, tá? É o restabelecimento aí por essa hibridação, ok? E aí isso me dá uma planta mais produtiva. E existem diferentes tipos de híbridos. Existe o híbrido simples, o duplo e o triplo. Quem é o híbrido simples? É originário de duas linhagens diferentes, ó, linhagem X e linhagem Y, que é esse exemplo que eu dei aqui para vocês. Duas linhagens puras e diferentes me dá um híbrido simples. A gente tem um híbrido duplo, que é o cruzamento desse simples com outro híbrido simples. Então, o cruzamento entre dois híbridos simples me dá um híbrido duplo. E aí, por fim, existe um híbrido triplo. No híbrido triplo, eu tenho o cruzamento do híbrido simples com uma terceira linhagem. E aí, eu tenho um híbrido triplo, tá? Sempre no híbrido triplo, o genitor feminino vai ser esse híbrido simples. No híbrido duplo, o genitor feminino é o híbrido mais produtivo, tá? O simples mais produtivo é o genitor feminino. No triplo, sempre o genitor feminino, ou seja, eu vou pegar o pólen aqui dessa linhagem X e vou colocar em contato aqui com a espiga desse híbrido simples, com o estigma desse híbrido simples, tá? Então, o híbrido simples envolve duas linhagens, nesse caso, linhagem X e linhagem Y. O híbrido duplo envolve 4 linhagens. Eu tive a linhagem X e a linhagem Y para me dar um simples, e eu tive a linhagem A e a linhagem B para me dar esse outro simples, tá? São híbridos simples diferentes. E me dá um duplo. E o híbrido triplo envolve 3 linhagens. Eu tive a linhagem A e a linhagem B para me dar um híbrido simples, e eu cruzei ele com uma linhagem X aqui, uma terceira linhagem, e aí me deu um híbrido triplo, tá? A sequência aí, o mais produtivo, o mais homogêneo e o maior custo de produção para produzir a semente, por isso é o mais caro, a gente tem aí o híbrido simples, que é o mais produtivo, depois o híbrido triplo e depois o híbrido duplo, tá? Essa é a sequência, tanto para produtividade, homogeneidade, custo de produção de semente, preço de semente para o produtor, sempre essa sequência, do simples ao triplo. Ok? E os híbridos, eles são plantas mais produtivas quando comparado com qualquer variedade, né? Qualquer outro tipo de semente que não passe por esse processo de hibridação. Por conta do restabelecimento ali do vigor híbrido aqui na heterose, tá? Eles são mais produtivos. E por hoje é só, encerramos por aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula. Em qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Obrigado, pessoal, e até a próxima.